Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Tia Cláudia tá morrendo de saudade de todos. Um beijinho, ó. Hoje a nossa aula é de ciências. Nós vamos começar a falar sobre as plantas. Vamos estudar as partes das plantas, vamos estudar a fotossíntese, a clorofila, o que cada parte das plantas e as suas funções. Só que agora nós vamos falar os tipos de plantas. As plantas têm formas e tamanhos variados e podem se reproduzir de diferentes maneiras. Elas precisam do ar, da água e da luz do sol para se desenvolver. Os vegetais são encontrados nos mais variados ambientes do planeta. Existem plantas que vivem no solo e na água. Então, as que vivem no solo são as plantas terrestres, as que vivem na água são as plantas aquáticas. Dizemos que o ambiente onde um ser vivo costuma viver é o habitat dele. As orquídeas são exemplos de plantas que crescem geralmente sobre as árvores mais altas, onde conseguem aproveitar a luz do sol. Suas raízes são próprias para fixação, principalmente em troncos de árvores. As orquídeas, elas crescem nesses troncos de árvores, são lindas e são flores muito caras, alunos, muito caras. E elas não são plantas parasitas, tá? Elas ficam ali, mas elas produzem o próprio alimento, ela só se fixa ali para poder ter uma melhor sustentação. Outra planta também muito linda é o girassol. Não sei se vocês gostam. É uma planta terrestre que precisa de um ambiente ensolarado. Por isso o nome de girassol. A raiz chega a 1 metro, quer dizer, bem alta. Agora vamos falar das plantas parasitas. As plantas parasitas crescem no tronco, nas raízes ou sobre as folhas de outros vegetais e sobrevivem sugando o alimento e a água dessas plantas. Então, as plantas parasitas, elas geralmente se instalam sobre uma outra planta e ali elas sugam a seiva, né? Elas penetram ali no caule e sugam a seiva. Então, elas sobrevivem usando o alimento e a água que tem no hospedeiro, tá? Existe, inclusive, uma parasita chamada erva de passarinho, que quando dá numa plantação ou numa planta, causa muitos problemas, tá? Aqui nós temos o exemplo de uma planta parasita, que é o cipó-chumbo. Bom, o hospedeiro, como o nome já diz, é aquele que vai hospedar, é aquele que fica com a planta parasita sobre o hospedeiro. A planta parasita vai e fica ali sobre o hospedeiro, tá? Agora vamos falar sobre a adaptação dos vegetais no ambiente. Os ambientes na Terra já passaram por muitas transformações. Por causa delas, muitos seres vivos, animais e vegetais foram extintos. No decorrer dessas transformações, sobreviveram as espécies que conseguiram se adaptar aos ambientes modificados. Então, por isso que a tia tem falado a respeito do desmatamento, da preservação da natureza, porque muitas espécies, tanto das plantas como dos seres vivos, quando acontecem essas agressões à natureza, muitos deles acabam morrendo, porque não conseguem sobreviver. Agora, o nosso livro dá o exemplo do cactus. O cactus é um tipo de vegetação que conseguiu se adaptar e sobreviver na seca. Eles conseguem acumular água e conseguem manter aquela água e sobreviver no tempo da seca. Mas nem todos os seres vivos conseguem se adaptar. Muitos acabam morrendo. Alunos, façam as atividades do questionário que a tia Cláudia fez, o exercício, e eu tenho certeza que vocês vão acertar tudo. Beijinho, tchau, tchau.